Muito bom estar aqui com vocês, podendo falar sobre terapia vibracional. O que é uma terapia vibracional, terapia quântica? Hoje nomes muito comuns no dia a dia de vocês. A terapia vibracional, eu trabalho com um equipamento de biofeedback e biorressonância. É um equipamento que faz uma leitura através do teu corpo e a partir daí ele manda informações para o computador ele me identifica quais são as melhores terapias para você naquele momento, para a gente reenviar uma outra frequência para o teu corpo. Isso é a biorressonância, quando a gente reenvia uma outra onda, uma outra frequência para que você possa se sentir bem, que você possa se sentir mais relaxado, menos estressado física, mental e emocional. A biorressonância, hoje em dia, são equipamentos de alta tecnologia. É como se fosse um scan que a gente faz através do... Sabe o antivírus do computador? Que ele dá uma olhada em tudo o que está acontecendo de desequilíbrio, de problemas, e aí ele faz a correção. Então, através da pessoa, ele vai mandando as informações necessárias e a gente vai corrigindo. Então, ele me dá desequilíbrios na alimentação, possibilidades de sensibilidade alérgica, ele me dá toxicidade, emoções, conflitos internos, o que está te desequilibrando. Então, saúde é quando todo o nosso corpo funciona em equilíbrio, né? A mente, as emoções e as nossas ações estão em coerência, estão em equilíbrio. Isso é saúde. Quando a gente começa a adoecer, a gente pode adoecer no campo emocional, a gente pode adoecer no campo físico, a gente pode adoecer no campo mental. Quando a gente fala de uma pessoa que tem pensamentos mais obsessivos, que ficam aquele tipo de vozinha falando todo o tempo aquela mesma coisa na sua cabeça, esse é um tipo de doença do pensamento, doença mental. Que não é um desequilíbrio mental, tá? Não necessariamente é uma esquizofrenia, mas são pensamentos obsessivos. Então, é um nível de estresse que você fica remoendo aquele pensamento constantemente. Esse é um desequilíbrio. Quando o equipamento faz essa leitura deste desequilíbrio, ele faz a correção. Ele dá, inclusive, o índice de correção. O índice de acerto desse equipamento é de 85% a 95%. E ele também influencia no estado emocional na hora ali, a pessoa já sai se sentindo melhor. Tem pessoas que o nível de sensibilidade é baixo, então às vezes não percebe o que está acontecendo. Eu achei até muito engraçado uma cliente que eu tive, e aí ela estava super ansiosa com um problema lá de venda de terreno, enfim, e a gente conversando em cima disso, né? E aí eu perguntava, você tá um pouco mais relaxada? Ela, não, imagina, de jeito nenhum, tô aqui, blá, blá, blá. E sempre que eu perguntava, ela dizia que não. Encerramos a sessão, enfim, foi ok. E depois de uns 15 dias ela voltou com a filha. E aí ela me conta que na hora ela não percebeu grandes mudanças, mas que depois ela começou a se sentir melhor, percebeu que estava mais tranquila, dormiu melhor, se sentiu mais confiante. Então, são essas mudanças são muito sutis. Para quem é mais sensível, capta na hora, e quem não é, acaba percebendo depois a sua reação. Então, é muito interessante. Eu gostaria de trazer para vocês, eu vou passar um primeiro depoimento, até para vocês ouvirem o que é a experiência dessa pessoa, né? E cada pessoa, ela tende a reagir e a responder de uma forma. Então, quanto mais receptivo você tá, mais rápido você cura. Se seu problema é crônico, tá há longo tempo com você, também demora, também não é um tratamento que às vezes você consegue numa sessão, você fala, nossa, estou ótimo. Às vezes você precisa de mais sessões para ir melhorando, né? Porque você já carrega aquele problema já há algum tempo. Enfim, o objetivo é trazer para vocês uma terapia de resultado, uma terapia onde vocês realmente sintam a mudança. Eu agrego, junto com a biorressonância, outros tratamentos. Então, eu agrego o EFT, que é muito conhecido, o Psyche, não é tão conhecido, mas é uma técnica muito legal, que a gente trabalha a resistência à mudança e trabalha outros processos de melhora de autoestima, de capacidade de se apropriar das suas decisões e enfrentá-las.
Trabalho também com o Ho Oponopono. O Ho Oponopono, ele é fantástico, né? Eu uso bastante, ensino bastante, também é uma técnica muito legal. Eu uso também o Jing Qin Jiyutsu, é uma técnica chinesa de toques muito sutis, onde eu ensino você a fazer no seu próprio corpo. Os resultados são fantásticos. Então, assim, melhora sistema respiratório, quem tem pedra nos rins, quem tem problemas crônicos. Quando a gente começa a buscar o teu equilíbrio como um todo, a gente estimula a tua energia vital, a gente estimula o timo para melhorar a tua resposta imunológica, a gente melhora as tuas emoções. Então, é um conjunto de terapias, um conjunto de técnicas que vai ao longo do tratamento, né, te trazendo mais consciência, mais autopercepção, te ajudando a fazer mudanças. Mudar não é fácil, né? A gente querendo mudar já é difícil, imagina, né, quando você não quer. E aí alguém chega lá dizendo, olha, eu trouxe aqui meu filho para fazer um tratamento com você. E o filho não acha que precisa melhorar, não acha que precisa de tratamento. Então, esse tipo de pessoa é muito mais complicado ele conseguir, primeiro, se envolver no processo, segundo, perceber as mudanças. Mas, enfim. E tem também o toque quântico, que é uma outra técnica linda, maravilhosa, que é o amor, né? A gente poder trabalhar com a energia do amor em tudo que a gente faz. Eu vou colocar o depoimento da Márcia. A Márcia, eu atendi no começo desse ano, se eu não me engano. No começo desse ano, e ela veio com algumas questões de estresse, de luto, enfim. Vamos ouvir o depoimento dela, depois eu faço alguns comentários. Estou aqui com a Márcia, tem 57. A Márcia fez um trabalho aqui comigo, visando alguns objetivos. Um deles é melhorar o relacionamento com a filha, reduzir o teu nível de estresse, que estava muito alto, e também trabalhar uma perda recente da mãe, né? Era um luto também que ela tinha perdido há quanto tempo, mais ou menos? Minha mãe? 3 meses. Então, há 3 meses ela havia perdido a mãe e também isso estava mexendo muito, né? E no nível de estresse muito, muito alto. Então, Márcia, conta pra gente um pouquinho sobre o que é, como que foi esse trabalho. Você usou várias técnicas, né? A gente eu trabalhei com você com biofeedback, eu trabalhei com você fazendo o Psyche, o EFT, a gente trabalhou algumas abordagens de desconstrução de crenças, né? Nós fizemos um trabalho bem amplo. Sim. E nessas 8 sessões, me conta um pouco como é que foi esse processo para você. Eu procurei a Lucy por causa da minha filha. Ela estava passando um processo assim de perda do pai, já fez 1 ano que o pai dela faleceu, esse ano fez 1 ano em fevereiro. Em janeiro desse ano a minha cunhada faleceu, em abril faleceu a minha mãe. Então um processo muito grande emocionalmente, mexeu muito com a gente, o meu estresse também estava muito alto, porque eu passei 4 meses no hospital, junto com meus irmãos, mas ia frequentemente no hospital, vendo a minha mãe a situação que ela estava. Mexeu demais com o meu emocional e, enfim, com tudo. E para minha filha foi muito bom, que ela aceitou melhor a morte do pai, as outras, né, falecimento da minha mãe também. E eu fui melhorando porque eu estava vendo ela melhorar. E eu resolvi também cuidar de mim um pouco. Eu fiz 8 sessões, cada vez me sentindo melhor. Todas as sessões foram muito boas, fui me libertando de crenças antigas, de coisas assim que eu nem me lembrava mais. Depois vinha vendo em mente. Cada vez que eu vinha aqui no consultório da Lucy, falava para ela, estava me sentindo muito, muito bem como eu estou agora. Estou finalizando o tratamento, contente pelo resultado e quando for possível eu voltarei sim, com certeza. Obrigada, Márcia. Valeu. Um abraço. Então, luto, né, é um processo de perda difícil de ser superado, ainda mais quando ela passou, né, a Márcia passou por várias perdas, uma próxima da outra, pessoas importantes. Então, o sofrimento é muito grande. É muito difícil perder as pessoas que a gente ama e junto a gente perde um monte de outras
outros papéis, né? Porque uma pessoa, por exemplo, uma mãe pode ter o papel de amiga, de confidente, de suporte financeiro. Então, você não perde a mãe, né? Você perde a mãe junto com tudo aquilo que ela agregava na tua vida, de valor, de importância. Então, o trabalho com a Márcia, nós usamos várias abordagens, inclusive uma que eu gosto muito, que é de desconstruir padrões de pensamento. Por quê? A gente tem uma maneira de pensar, uma maneira de olhar as coisas que faz com que o nosso nível de estresse aumente significativamente. Quando você consegue modificar esse padrão de pensamento, essa maneira de você olhar a situação muda, e aí você consegue ter uma outra percepção, uma mudança mais coerente, mais racional. Uma das coisas que eu costumo dizer muito é assim, quando você está agindo sob emoção, a tua ação, a maneira como você se coloca, a forma como você fala, a atitude que você tem é basicamente emocional. Então, assim, se eu estou muito furiosa, toda a minha ação, todo o meu comportamento é a partir da minha emoção. Se eu consigo equilibrar a razão com a emoção, eu tenho um meio do caminho. Então, eu vou entender que se eu estou muito emocionada naquele momento, não é o melhor momento para eu falar. Eu preciso me acalmar, eu preciso centrar, perceber o que eu vou falar para não extrapolar, porque na raiva a gente fala mais do que deve. Quando a gente consegue fazer esse equilíbrio, é porque você tem controle, um controle maior das suas emoções. Quando não, você, por impulso, você vai falando, você vai soltando. Quando você vê, você já soltou mais até do que deveria para aquela pessoa e não precisa, né? Por outro lado, se eu tô muito emocionada, às vezes eu começo a chorar, eu não consigo falar, eu encolho, né? Eu engulo tudo aquilo e não falo nada. Então, a emoção, ela é importante para equilibrar, porque só a razão, a gente fica uma pessoa fria, dura, calculista, eu não me importo com o que o outro está sentindo, se for magoar ou não, o problema é do outro, não é meu. Então, quando eu estou muito racional, é um extremo, não é legal. Quando eu estou muito emocional, também é outro extremo, também não é legal. O que a gente precisa? Do meio do caminho. E quando a gente faz esse meio do caminho, aí sim as coisas vão se equilibrando, porque você vai sendo muito mais assertiva na sua comunicação. A gente tem que falar para o outro ouvir, não para o outro só se defender e atacar, senão a comunicação não chega aonde a gente precisa, não chega no nosso objetivo principal, que é nos fazer entender, para melhorar, para mudar aquela situação. Eu vou passar os meus telefones para vocês e os meus contatos, depois eu vou passar um outro depoimento de uma outra pessoa, outra situação. Então, a Márcia era um contexto muito mais emocional, um relacionamento conflitivo com a filha, uma perda, várias perdas, aliás, significativas de luto e também um nível de estresse alto. O próximo depoimento vai ser um problema físico, né? E o físico tumultuando o emocional e o psicológico. Meus telefones 50 49 0863 50 49 0863, site terapiavibracionalsp.com.br, terapiavibracionalsp.com.br, WhatsApp, quem quiser mandar mensagem, depois eu respondo, é o 11 98654 0880. 11 98654 0880. Eu quero oferecer para vocês também, eu já ia esquecer esse mês de dezembro, eu estou fazendo um pacote à distância. Um pacote não, na verdade estou oferecendo uma sessão com mais de 40% de desconto, um preço super promocional. Se a pessoa quiser depois fazer o tratamento, vai ser o mesmo preço com esse desconto, presencial ou não, depois, a partir da segunda, também é o mesmo preço. Então, é um preço que vale a pena vocês experimentarem. À distância, eu tenho vários depoimentos, várias situações, aqui da rádio mesmo, de situações que a gente fez uma avaliação muito rápida e a pessoa depois liga confirmando, fala, olha, deu certo. O índice de acerto é de 85 a 95, mesmo à distância você sente o benefício e a mudança
do teu corpo, a mudança das tuas emoções, quando a gente está fazendo a distância. Então, nesse mês de dezembro, né, também para ajudar todo mundo, tem um problema de crise, enfim, vocês não precisam vir. Eu atendo gente de Sorocaba, eu atendo gente de Jundiaí, de lugares mais distantes, fora do país, e a gente faz a distância e a pessoa se sente muito bem, sente os efeitos lá onde ela está. Então, voltando. O YouTube, no YouTube eu vou postar os programas, é Lucy com Y Arantes. Vocês também podem entrar no YouTube, podem olhar os programas, tem no Face, vibracional.sp, é uma página também que tá todos os programas lá, ok? Então, vamos ouvir o depoimento agora da Helena. Bom dia, Maria Helena. A Maria Helena é uma cliente que está fazendo um trabalho comigo desde finalzinho de abril, mas a gente começou mesmo firme em junho. Ela vai contar um pouco para vocês. Nós fizemos num total de 7 sessões de biofeedback e mais 3 sessões, 2 sessões, né, de Psyche, que é uma outra técnica de equilíbrio. Enfim, Maria Helena, conta um pouco para os ouvintes o que aconteceu com você antes de você vir, qual foi a tua busca, qual era o teu problema. Bom, no final do ano passado eu tive um final de ano bem atribulado, bem estressante, com término de pós-graduação, com 1000 atribuições aí de trabalho e casa, e acho que eu senti que no início de fevereiro eu estava meio esgotada, estava me sentindo muito cansada, uma fadiga, uma baixa de energia, um desânimo total. Só queria sair da cama para o sofá, da cama para o sofá, não tinha ânimo para nada. Não sentia que era depressão, porque eu não tinha tristeza, não tinha sintomas da depressão, mas era ao mesmo tempo um desânimo total de fazer qualquer coisa. Aí procurei a minha médica, né, minha ginecologista, que eu sempre busco. Ela me deu até um remédio, cheguei a tomar, trocou o remédio, não resolveu nada. Um eu passei mal, o outro eu cheguei a tomar 3 dias, aí resolvi buscar um tratamento homeopático, que eu trato pela homeopatia. Fiz 15 dias do tratamento homeopático, também não resolveu nada. O homeopata me indicou um psiquiatra para recomendar um medicamento mais correto. O psiquiatra também achou que não era depressão, mas me deu um remédio, um antidepressivo, que eu tomei por 2 meses e também não resolveu nada. Aí eu, nessa busca, ouvindo a Rádio Mundial, vi a biorressonância, me interessei, achei que era uma coisa interessante, nova, que eu não conhecia, e resolvi buscar. E buscando, né, conheci a Lucy e comecei o tratamento. No primeiro mês eu fiz apenas 3 sessões, ela me recomendou os florais, senti já uma melhora, mas ainda não muito significativa. No segundo mês a gente intensificou, eu passei a vir toda semana, e aí teve a mudança dos florais, já mais específicos pro meu problema mesmo, né? E aí, assim, foi um boom de melhora. Melhorei em uma semana que eu mudei os florais e passei a vir com maior frequência na bio, eu senti já uma melhora significativa, bem significativa. Cheguei até a procurar uma médica funcional também, que na verdade identificou coisas pelos meus exames de sangue que a máquina da biorressonância também identificou. Achei até curioso, porque a princípio a gente não bota muita fé nessa maquininha, acha que, né, o que uma máquina vai identificar de problema meu físico, emocional, mas aí quando eu fui na médica funcional e ela me disse coisas que a maquininha, eu chamo de maquininha, não tem problema, tinha dado, eu passei até a ter mais confiança, né? E estou fazendo, inclusive, o tratamento de reposição hormonal e de vitaminas que a médica funcional indicou, mas eu já senti uma melhora antes disso, através do tratamento aqui com a Lucy. Legal, legal. Muito obrigada. Nada, imagina, Valeu. Eu que agradeço. Então, pessoal, é uma fadiga crônica, né, sem uma explicação. Então, no caso dela, a gente identificou um estresse na suprarrenal. Suprarrenal é o órgão que está relacionado, desculpa, é o órgão não, é a glândula relacionada ao cortisol, ao nível de estresse. E aí, quando ela vem, ela conta, ó, a história dela, que vem de um nível de estresse extremamente alto, fazendo TCC de uma pós, uma mudança radical da profissão também. Então, assim, teve várias coisas. Uma pessoa extremamente acelerada, o ritmo dela também é acelerado, é um ritmo onde ela faz muitas coisas, dorme pouco. Então, ou seja,
ela tem um ritmo de vida já estressante, associado a outros componentes que aumentaram esse nível de estresse, deu uma fadiga na suprarrenal, e aí a gente acabou direcionando o tratamento mais específico para a suprarrenal. E onde ela teve um resultado, começou a dormir melhor, começou a se sentir melhor, e as coisas começaram a se organizar melhor, a ter mais disposição para fazer as coisas. Então, assim, quando a gente olha o tipo de tratamento que a gente está oferecendo, e veja bem, mudança nunca é fácil, né? Então, uma pessoa que tem um ritmo acelerado, associado a uma queda hormonal, porque também tem um fator idade aí que a gente tem que levar em consideração, associado ao nível de estresse alto, exige uma mudança de ritmo de vida, adequar mais. Então, ela precisa dormir mais, ela precisa colocar menos coisas no seu dia a dia, e nem sempre a gente consegue ter a consciência necessária para fazer essa mudança. E trabalho terapêutico é tomada de consciência, é fazer as coisas, às vezes não dá certo, a gente volta novamente, a gente retoma de novo, e aí a gente vai. É sempre uma tomada de consciência associada a uma atitude, a um comportamento, uma reflexão do que aquilo deu certo, se não deu certo, o que aconteceu, aí a gente volta de novo. Então, esse é um processo de mudança, né, que não é fácil, porque a gente tem que quebrar muitas vezes uma rotina que está estabelecida há anos na nossa vida e que é confortável. Tudo que a gente faz há muito tempo, a gente não tem mais esforço para fazer uma mudança, a necessidade tem que ser muito forte, você tem que realmente precisar mudar. Senão, a gente se distrai e volta naquele padrão, naquele velho padrão, né? Naquele ritmo que sempre a gente teve, que sempre a gente fez. Então, um ritmo muito mais acomodado daquilo que a gente conhece. Tudo que é novo, a gente muitas vezes fica assustado, fica preocupado, acha que pode não dar conta. E, na verdade, é só uma situação onde você tem que se dispor a estar mais aberto e a experimentar o novo. Você pode até não gostar, e ok, tudo bem. Mas quando a gente já se coloca na situação dizendo, eu não consigo, é muito difícil, não vai dar, não sei se isso... Você já entra perdendo no jogo, você já entra não estando aberto o suficiente para saber se aquilo vai ser bom ou não. Você já entra excluindo uma possibilidade de dar certo. Então, isso não é legal. Então, no geral, o que a gente precisa? A gente precisa que vocês, primeiro, tenham consciência de que mudar. Esse trabalho à distância, inclusive, ele é o seguinte. Primeiro, nós vamos te dar consciência de tudo que está acontecendo. Então, como a Maria Helena falou, às vezes dá informações que a leitura dos exames clínicos não identifica, mas eu já tive clientes de dar problema no dente e a pessoa dizer que não tem nada, depois voltar falando que tinha. Então, quer dizer, quando a vibração do corpo da pessoa está em desequilíbrio, está em desarmonia, às vezes já está no físico, às vezes não está. Né? Às vezes não está no físico ainda. Então, muitas vezes a gente começa a tratar uma doença que está no seu campo, a gente começa a tratar um desequilíbrio que está no seu campo, que é melhor ainda, né? Melhor tratar quando não está manifestado no corpo do que quando já está no corpo, porque aí no corpo ele está mais cronificado, ele já é mais longo o tratamento. Mas quando você faz uma avaliação de prevenção, quando você faz uma avaliação, mesmo estando bem, a gente sempre vai ver uma coisa em outra que aí você ajusta rapidamente. Os meus clientes, os que fazem tratamento comigo, às vezes depois de um ano e pouco, eles voltam e aí é 1, 2 sessões e a gente ajusta e bola para frente. Pessoal, entrem em contato, eu atendo de segunda a sábado, eu estou no Campo Belo. Esse trabalho à distância, aproveitem, é dezembro, e quem não conseguir fazer a sessão em dezembro, porque final de ano, tá uma correria, a gente pode agendar para janeiro, sem problema nenhum, tá bom? Então, em dezembro, vocês podem ligar, essa sessão à distância vai ter um preço excepcional, eu tô de segunda
a sábado, perto do Shopping Ibirapuera. Meus telefones 50 49 0863, 50 49 0863, ou WhatsApp 11 98 654 0880. Site terapiavibracionalsp.com.br, YouTube Lucia Arantes e o Face vibracional.sp. Pessoal, um grande abraço a todos, até semana que vem.